Olá pessoal, eu sou a Biana Oliveira, estarei com vocês aqui no Conexão Educativa pela TV Alegria todas as quintas-feiras às 19 horas para falarmos sobre educação, entretenimento, relacionamento socioemocional, comunidade escolar, entre outros. Eu sou especialista em psicopedagogia, alfabetização e letramento. O Conexão Educativa é um espaço para falarmos sobre o universo da educação, discutir temas, acontecimentos, situações que nos levem à reflexão para sempre estarmos evoluindo, como a educação é uma constante evolução. Para isso, receberemos especialistas, profissionais da educação, da saúde e até mesmo membros da comunidade escolar. Então eu convido você a participar conosco, mandando sugestões, dúvidas ou até mesmo sugerindo temas para serem abordados aqui no programa, através do telefone que está na sua tela. E se você me vê pela primeira vez, não se esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria na sua loja de aplicativos de qualquer dispositivo com internet. E para a nossa reflexão de hoje, iremos receber a Aurélia Caetano, que é psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, psicóloga escolar, pedagoga e psicanalista em formação pela Escola Brasileira de Psicanálise e pós-graduada em Psicologia da Reprodução Humana. Olá, Aurélia, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos. Aurélia, conta pra gente o porquê da psicologia, né? O que te atraiu nessa área? Faz um breve resumo aí da sua trajetória. Então, desde criança eu gosto muito de cuidar, do cuidado, e tenho uma referência da minha mãe, que também é pedagoga e psicóloga. Então eu iniciei os dois cursos juntos, sou também pedagoga, e sempre me atraí muito pela maneira como a gente pode contribuir com o desenvolvimento humano, tanto em sala de aula, mas dentro de um consultório de uma maneira muito mais individual e acompanhando o desenvolvimento mesmo de cada pessoa. Então a minha trajetória na psicologia ela começou em 2005 e desde sempre eu procurei me especializar para o melhor atendimento das crianças, adolescentes e adultos que eu atendo atualmente no consultório. E falando, né, dos adultos, vamos para esse trabalho, né, de hoje do professor, né? Como que é essa carga excessiva de trabalho e o acúmulo de funções tem impactado a saúde do professor? Bom, a gente sabe que o professor ele é um profissional que tem o maior impacto em relação à saúde emocional pelo desgaste do trabalho. É muito difícil um professor trabalhar em uma escola só, né? Se a gente fala de educação infantil e ensino fundamental 1, às vezes o professor trabalha em duas escolas, então tem que correr na hora do almoço. Se a gente fala de professor de fundamental 2 e médio, eles dão inúmeras aulas, às vezes em 6, 7, 8 escolas. Uhum. E o professor universitário também dificilmente fica em só uma universidade. Uhum. Isso faz com que o professor tenha que aprender metodologias diferentes de cada uma das escolas, lidar com lideranças diferentes, pais diferentes de cada um de seus alunos e também a própria atuação de planejamento, de metodologia de ensino, de aula. Isso gera um desgaste muito grande, porque o professor tem inúmeros chefes, né? Normalmente nós temos um chefe e a gente vai se adequando àquilo que é demandado. O professor tem inúmeros chefes que gera uma sobrecarga com certeza da atuação dele. E quais são esses sinais mais comuns que esse estresse e esse desgaste emocional vai apresentar ali, o professor vai apresentar? Bom, um dos primeiros sinais que o professor com esgotamento de trabalho recebe é exatamente o aumento da ansiedade e do estresse. A gente sabe que tanto a ansiedade quanto o estresse em um nível natural, ele é normal, todo mundo sente, só que quando a gente recebe cargas tão intensas de estresse, de pressão, isso aumenta e se torna de forma exacerbada. Então, um dos primeiros impactos é o excesso de ansiedade. Depois, uma não regulação, né?
do humor, então o humor do professor fica totalmente desregulado, uma irritabilidade muito grande. Quando chega a níveis extremos de um cansaço, a gente fala de uma despersonalização. Então o professor passa a não conseguir sentir empatia pelo outro, pelo próprio aluno, porque ele não está conseguindo cuidar de si. Muito difícil cuidar do outro, né? Nesse excesso de trabalho, nesse acúmulo, até gerar um burnout, que é o nível extremo, né? Que é de fato um esgotamento e não só um cansaço. Eu falando do burnout, fala pra gente um pouquinho o que é o burnout, o que a gente tem que ficar atento para saber, será que eu tô com burnout, não tô? Fala um pouquinho pra gente. O burnout, ele é diferente de um cansaço, porque um cansaço ele precisa ser resolvido com o descansar. E o burnout não, o burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Então, esse esgotamento normalmente está associado à minha profissão, quando eu estou vivenciando situações de extremo estresse, muita pressão, e eu já não consigo me desenvolver adequadamente dentro daquela profissão, eu não tenho mais interesse, eu fico desmotivado, eu não tenho vontade de ir. E aí tudo vai acontecendo para que eu não consiga efetuar o meu trabalho com o empenho e a dedicação que eu efetuava anteriormente. Na sua opinião, como que o ambiente escolar ele pode colaborar para aliviar essa pressão dos professores e promover uma saúde emocional mais equilibrada ali, para que não chegue a esse nível de um burnout? Isso é tão importante, né? Porque a gente já sabe que o professor precisa estar atento aos alunos dentro da sala de aula. Então, sendo esse o objetivo principal do trabalho do professor, que é promover o desenvolvimento individual de cada aluno, a escola ajudaria muito se ela diminuísse a carga do professor extra-escola, né? Que a gente sabe que é intensa. Então, o professor tem que planejar, fazer trabalhos, tarefas, provas, tem que fazer avaliação individualizada de cada aluno, tem que responder pais. Então, se diminuísse um pouco desse trabalho extra-escola, o professor teria mais tempo para se dedicar aos alunos dentro da sala de aula, promovendo o desenvolvimento deles, e também mais tempo para descansar em casa. Porque a gente sabe que o professor também é uma das profissões que mais leva trabalho para casa, né? Então, acho que a escola poderia contribuir muito se ela exigisse menos trabalhos extraescolares. Ponto chave aí, né? Fiquem atentos a esse ponto. E quais estratégias de apoio psicológicos, né, que poderiam ser implementadas nas escolas para que prevenisse esse esgotamento dos professores? Perfeito. A gente sabe que, principalmente depois da pandemia, o acúmulo de funções dos professores em relação ao trabalho socioemocional dos alunos também ficou muito intenso. Então, além de cuidar da própria matéria, da própria disciplina, o professor tem que ficar atento ao bullying, tem que ficar atento às relações. Isso gera um desgaste muito grande. Em alguns estados já são obrigatórios ter um psicólogo escolar dentro da escola. Mas não são todas as escolas que oferecem isso. Aqui em Goiânia, poucas escolas oferecem isso, mas já estamos ampliando esse repertório de psicólogos escolares dentro da escola. Só que o psicólogo escolar, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ele não faz um atendimento individualizado aos alunos. O psicólogo escolar vai para dentro da escola para ficar atento aos grupos de alunos e grupos de professores. Então, o psicólogo está vendo que os professores também estão desmotivados, que está tendo algum conflito ali, ele faz uma dinâmica de grupo, ele conversa com esses professores, ele oferta uma proposta coletiva para a melhoria daquela saúde mental. Entendeu? A gente sabe, por exemplo, que tem salas que tem um aspecto grande de bullying. Então, tá acontecendo um bullying no 7º ano A. O psicólogo escolar, ele é o responsável por criar um projeto para diminuir aquele problema. Isso vai impactar diretamente no professor, porque ele também vai ter que se preocupar menos e ele vai colher os resultados dessa proposta que foi feita.
Nossa, muito interessante, né? A gente tem o ideal, que seria esse psicólogo ali cuidando, né, ali, e o real, né, que a gente ainda sente que está bem distante de acontecer nessa nossa realidade de hoje. Mas pelo menos já teve um pontapé e já começou, né? Sim. Então a gente tem que pensar nesse ideal a um longo prazo. Porque hoje o que acontece os professores percebem que está tendo um problema na sala, comunicam para o coordenador devolve a batata quente e fala: o que vocês vão fazer para isso? Vocês vão fazer, verdade. E aí os professores, né, quando eles têm uma harmonia entre eles, se juntam e pensam em alguma coisa, quando não, algum professor isolado tenta fazer alguma atividade na sala de aula, então não envolve todo o contexto escolar, né? Enquanto o psicólogo que está de fora, ele não está na sala de aula o tempo todo, ele está olhando a escola por cima para conseguir atuar em pontos estratégicos. Nossa, muito interessante, né? Agora voltando aqui na saúde emocional e física dos professores, vamos pensar nessa sobrecarga, né? Que o professor tem que corrigir prova, elaborar tarefa, fazer planejamentos e aí montar um projeto para resolver um bullying, né? Uma questão. Quais são os efeitos a longo prazo para esse adoecimento aí nessa profissão? Gente, acho que os efeitos são, assim, um adoecimento mental mesmo. A gente vê muitos professores com burnout, é uma das profissões que mais tem a síndrome do esgotamento. A gente vê muitos professores com depressão, né, com níveis de ansiedade exorbitantes. Então, infelizmente, isso se repercute nos números, né? Não tem pessoas mais querendo fazer as licenciaturas. É muito preocupante, porque o que vai ser daqui uns 20 anos? Nós teremos professores? Como que vai ser? As pessoas não querem se tornar professores mais, porque elas sabem que o estresse é muito grande, que a exigência profissional é intensa, e contraponto disso, né? O salário receber é muito pouco, a remuneração é muito baixa. Então, acho que nós temos assim, um grande problema social aí, porque não teremos muitos professores daqui a uns anos. Pensando nisso, quais dicas que a gente poderia estar passando para as pessoas estarem, né, atentas para essa questão da saúde mental? Em que momento eu tenho que parar, refletir e falar, não, agora eu vou cuidar de mim? Em que momento eu tenho que criar novas estratégias, às vezes para continuar na profissão, mas ao mesmo tempo tendo esse cuidado com essa saúde mental e além, né, das terapias, o que mais ajudaria nesse processo? O professor precisa ficar muito atento à própria motivação, sabe? A motivação de viver, de trabalhar, ela é um aspecto crucial para a minha saúde mental. Quando eu ainda tenho motivação, empolgação para fazer alguma coisa, o professor olha para aquela turma e fala: nossa, vai ser muito legal se a gente fizer aquele trabalho. Isso é um aspecto valioso para eu entender que eu ainda tenho força de continuar. Mas quando a desmotivação fica tão grande, a segunda-feira é um peso, eu não quero levantar, o cansaço está extremo, isso é um ponto de alerta para entender que tem algum impacto de saúde mental aí. E aí o professor de fato precisa buscar uma psicoterapia individual. Mas os outros componentes, né? Ter um bom relacionamento social, cuidar da própria vida, os professores fazerem atividades físicas. O professor também tem que ter vida fora da escola, né? Então isso é importante para a promoção de saúde mental também. Agora vamos para um estigma que a gente ouve muito e que causa uma resistência dos educadores em pedir essa ajuda para os psicólogos, né? Que a gente tem muitos estigmas sobre as terapias, né? Até de estar se vendo como tá fazendo terapia, então é um mau profissional, né? Vamos falar, né, para quem está nos assistindo, né, a importância de estar buscando essa terapia, que isso é realmente um estigma que precisa ser quebrado, que precisa ser tirado, né? Ainda temos, infelizmente, mas eu vejo assim
um ganho muito grande depois da pandemia, porque na pandemia todo mundo padeceu, então assim, o boom da nossa profissão foi intenso, mas ainda temos um estigma muito grande, por exemplo, de que psicólogo e psiquiatra é para louco, né? A gente tem essa frase assim muito clara, e às vezes não só os professores como outros profissionais se sentem, né, envergonhados de terem que procurar, eles falam, não vou pagar alguém para me ouvir, eu tenho amigos, e não necessariamente é isso, porque dentro do processo terapêutico, o profissional vai orientar cada pessoa a lidar com as suas próprias dificuldades e vai fazer uma mediação das melhores soluções para aquilo que a pessoa está enfrentando, entende? Então o professor enfrenta muitos problemas dentro da sala de aula, mas questões pessoais também. Exatamente. Quando ele se abre para um profissional que vai conduzir a perspectiva da própria vida junto com ele, isso dá uma abertura de repertório muito grande. É aquele olhar de fora que eu disse anteriormente. Muito bom. Então, pessoal, nosso bate-papo está muito incrível, mas agora vamos dar uma pequena pausa e ir para o intervalo. Bem rapidinho para tomar uma aguinha e já estamos de volta. Burnout. Como reconhecer os sinais? A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado por exaustão, estresse e esgotamento físico, provocados por condições de trabalho desgastantes ou desemprego. Prazos apertados, excesso de tarefas e funções, ambiente opressivo, baixa remuneração criam um estado de tensão permanente no indivíduo que resulta em quadros depressivos e de ansiedade. A exaustão mental é tanta que não passa com folga nem férias. O que difere o burnout de um quadro de estresse é a despersonalização, que é quando o indivíduo mostra indiferença em relação às atividades cotidianas do trabalho, pouca perspectiva e atitudes hostis com colegas e chefes. Insônia, dificuldade de concentração e dor de cabeça mais de uma vez por semana também são os principais sintomas do burnout. Observe se esses sintomas estão acompanhados de hábitos não saudáveis, como o aumento do consumo de álcool ou de outras drogas. Muitas pessoas não buscam ajuda médica por não saber identificar os sintomas ou por acharem que é algo passageiro. Assim, negligenciam a situação sem saber que algo mais sério está acontecendo. Ao reconhecer alguns desses sinais em você ou em alguém mais próximo, não espere estar totalmente esgotado para fazer algo a respeito. Procure uma psicóloga ou um psiquiatra. Cuide de sua saúde mental como você cuidaria de sua saúde física.